como Ele deseja receber. O Senhor, Ele deu instruções. O Senhor disse a Moisés como o tabernáculo deveria ser feito, como aquele ambiente iria se adequar à expectativa de Deus, porque se nós temos expectativa em Deus, Deus também tem expectativas em nós. Ele espera que nós sejamos fiéis, Deus espera que sejamos filhos, obedientes, que o amam. Deus, irmãos, Ele nos sugere, Deus não nos impõe. Amém? Diga assim, seu irmão, Deus não te impõe, Deus te sugere. Amém? Deus nos sugere construirmos um lugar, estabelecermos uma morada. Então a gente precisa se desfazer de todo veículo de transporte da presença e oferecermos nossos ombros a Deus. Precisamos parar de transferir, irmãos, a responsabilidade do mover a algumas coisas, como por exemplo, a música, ou ao instrumento, ao lugar, e começarmos a entender que a glória não se transporta por meio de métodos, a glória se transporta através dos ombros. Quando Davi viu Uzá morrer diante dos seus olhos, ele perguntou: o que é que o meu método está errado? Em que o meu método não se enquadra ao propósito de Deus de eu levar a presença de volta para Jerusalém? Então ele entendeu que Deus havia estabelecido um meio de transportar a arca, e não era por carroças e bois, era por meio dos ombros dos adoradores, era nos ombros dos levitas que a arca era levada. Então nós precisamos entender que a presença não se recepciona de qualquer forma, ela não foi dada para conduzirmos por meio de estruturas, e sim por meio dos nossos ombros. Nós precisamos ser aqueles, irmãos, que são recipientes da glória de Deus. Nós precisamos ser aqueles que anseiam, como Davi disse: uma coisa eu pedirei ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar nos átrios, que eu seja esse lugar, essa morada da presença. Então Davi, ele precisou entender isso, para que então ele pudesse posteriormente construir um lugar, porque a promessa de Amós, ela está falando de Deus através de Amós, é que Deus restauraria o tabernáculo caído de Davi. Você já se perguntou por que Deus não desejou reconstruir o templo de Salomão? Por que não o templo de Salomão e sim a tenda de Davi? Eu não sei se você sabe, mas a tenda de Davi, irmãos, era uma estrutura bem simples, bem, sabe, não vou dizer precária, porque Davi, acredito que ele usou o que ele tinha de melhor, mas não se comparava à beleza do templo de Salomão. Mas o Senhor está falando apenas de uma estrutura. Deus está falando de um ambiente. Ambiente não é só isso aqui. O ambiente, irmãos, é tudo que compõe a estrutura, é tudo que compõe isso. Tipo, você faz parte desse ambiente. O ambiente, ele é diferente porque a presença de Deus está aqui, sim ou não? Sem a presença seria só um galpão, mas por causa da presença é a igreja do Senhor. Então esse ambiente é diferente. O ambiente não são as paredes, são aquilo que ele representa. E o que Davi oferecia naquela tenda, erguida com talvez um lençol e algumas estacas ali, era o que atraía o coração de Deus, a ponto de Deus falar assim: olha, nos últimos dias eu vou restaurar esse lugar. Nos últimos dias eu vou levantar um povo com essa revelação que Davi teve. Salomão teve a instrução, Davi teve a revelação. Salomão precisou ouvir a instrução: olha, eu quero assim, assim, assado. Mas Davi, ele capturou o coração de Deus. Davi, primeiro, ele experimentou o desespero de ver Uzá morrer diante dele, querendo fazer o que era certo. Davi não queria fazer o que era errado, ele fez achando que estava certo. Mas nem tudo que dá certo tem a aprovação de Deus. Deus disse para Moisés: fale a rocha. Moisés bateu na rocha, mas saiu água, irmão. Não é? A interessante é que saiu água, mas não é porque saiu água que Deus aprovou o que Moisés fez. E a gente às vezes quer focar no que está dando certo, mas não no que Deus deseja fazer, não da maneira que Deus quer que seja feito. E nesse aspecto de recepcionar a presença de Deus, irmãos, de sermos a igreja que vai recepcionar o mover dos últimos dias, nós precisamos estar com o coração correto diante disso, alinhado, para recebermos o Senhor. A palavra do Senhor, lá em Lucas, no capítulo 7, eu quero que você abra aí comigo, Lucas 7. Lucas 7, a partir do verso 36.
Diz assim: e rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. Rogou-lhes a quem? A Cristo. Que Jesus fosse comer com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia que quem e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus lhe disse, olha, o cara pensou consigo, mas Jesus ouviu, né? Cuidado, viu, com seus pensamentos. Verso 40. E respondendo, Jesus lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 e tal. Ele vai contar aqui primeiro uma parábola, né? Aí ele fala, verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés. Ou seja, você me convidou, você me chamou para estar aqui com você à mesa, para comer na sua mesa, para entrar na sua casa, mas você nem sequer me deu água para lavar os meus pés. E essa mulher, ela não para de regar os meus pés com as suas lágrimas. Aí ele vai a mais. E ainda enxugou com os cabelos da sua cabeça. Verso 45. Não me deste ósculo, beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Tu nem sequer me deu um abraço, muito menos um beijo, Simão. E essa mulher não para de beijar os meus pés. Mas foi você que me convidou, não foi ela. Foi você que me chamou para estar aqui. Mas é ela que está me honrando. E ele continua. Verso 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então aqui Jesus está confrontando Simão, uma visão religiosa, né, do ato, dizendo o seguinte: ó, Simão, você quis minha presença, você me chamou, mas você nem sequer me recepcionou com água para eu lavar os meus pés e entrar na tua casa. E essa mulher não para de chorar os meus pés, e ainda enxuga os meus pés com seus cabelos. Você me convidou, Simão, mas você nem sequer me deu um abraço de recepção, um beijo, um ósculo santo. Mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Simão, você me convidou para sua casa, mas você nem sequer me deu óleo para ungir a cabeça. E essa mulher, ela derramou um perfume caro aos meus pés e ungiu os meus pés. Ou seja, você me chamou, você chamou minha presença, mas você não me deu a honra que eu mereço. Há muitas pessoas que querem até a presença e até dizem: vem Jesus, mas não estão prontos para recebê-lo. Não estão prontos para recepcioná-lo. Porque ele, irmãos, não se recebe como os muçulmanos recebem Alá, nem como os budistas recebem a Buda, mas como os filhos recebem um Cristo que é vivo e ressurreto. Nós precisamos entender que os moldes dessa recepção, de nós termos e tabernacularmos a presença de Deus em nossas vidas, não se trata, irmãos, da nossa doutrina. Não se trata, irmãos, da nossa maneira que devemos dar a Ele. Não é a forma, não é a quantidade que você está disposto a dar, mas a que Ele quer receber. Então, nós precisamos entender que eu não tenho que dar qualquer coisa ao Senhor, eu preciso dar o que Ele quer receber. E aí você pergunta assim: mas pastor, o que tem a ver isso com o tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi, irmãos, era um ambiente onde Davi, depois do ato, do momento fatídico de Uzá ter morrido, Davi, ao voltar para Jerusalém, ao entrar com a arca em Jerusalém, ele estabelece um ambiente de adoração, aonde ele estabeleceu um culto ininterrupto durante 40 anos, 24 horas por dia, havia adoração naquele lugar.
Davi talvez ele entendeu o que estava acontecendo no céu, o que Isaías viu, o que João viu lá na ilha de Patmos, que diante do trono do Senhor há uma adoração que não termina, há anjos declarando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Davi estabeleceu homens, irmãos, para viverem integralmente o ofício da adoração, de dar ao Senhor a honra que Ele merece, não o que a gente está disposto a dar, entenda, não é um ato de sofrimento, mas é de um sacrifício, um culto racional ao Senhor. Então, aonde quer que eu estou, fazendo o que quer que seja, eu posso estar adorando e entregando o meu melhor ao Senhor. Não podemos, irmãos, chegar no dia e dizer, Senhor, eu não sabia, porque a Bíblia é a nossa instrução. O Espírito Santo tem falado. E há uma chamada, uma urgência de Deus para esses dias, irmãos. É que Deus quer levantar um povo de olhos molhados, de corações quebrantados e de joelhos dobrados. Homens e mulheres que são forjados na presença do Senhor, que não vão, irmãos, medir esforços para manter essa chama acesa. Homens e mulheres que não vão negociar a vida, a presença de Deus por coisa alguma. Estamos aí em dias, né, de indecisão política, né, há muitos rumores aí, pessoas com expectativas, né, em várias situações que podem acontecer nesses dias que antecedem a virada do ano, mas a nossa esperança não vem da terra, vem do alto. Mas a resposta de Deus para este tempo, embora Deus está movendo várias coisas abaláveis, é para que a inabalável apareça. Deus está abalando tudo que é abalável, irmão. Governo, emoções, países, estruturas humanas estão sendo abaladas. Economia em vários países. Países europeus, por exemplo, que tinham, né, a sua estabilidade, a sua autoconfiança. Países que já foram palco de avivamentos, como Inglaterra e tantos outros, e hoje vivem uma frieza sem precedentes. Deus não vai vir antes que haja, irmãos, um derramar nesse tempo. E quem é a resposta para isso? A igreja. Mas não essa igreja monótona, não essa igreja que não o recebe como ele deveria, não é essa igreja que convida ele, mas que não dá a atenção que ele merece, não é essa igreja que o chama, mas fica no celular, não é essa igreja que o chama, mas fica na frente do espelho olhando a sua beleza. Não, é a igreja que está nos seus pés, é a igreja que chora aos seus pés, é a igreja que rega os seus pés, é a igreja que unge os seus pés, é uma igreja, irmãos, que poderia estar na mesa, mas escolheu os pés do Senhor para buscar. É essa a igreja, e ela vai ser levantada. Ela vai ser levantada. Queira você, queira não, ela vai ser levantada. Então havia ali dois tipos de pessoas naquele ambiente: a que deram a Jesus a atenção que ele merecia, e aqueles que deram aquilo que achava que deveria dar. Mas Jesus recebeu de quem? Do que achava que estava dando, ou de quem de fato estava entregando? Entende? E isso precisa nos ensinar algo, irmãos. Isso precisa, sabe, nos moldar ao que Deus quer fazer nesses dias. Porque enquanto nós não nos alinharmos, enquanto não houver alinhamento, não vai haver avivamento. Avivamento não é para o mundo. Avivamento não é para o perdido que está lá fora. Avivamento é para a igreja. Só se aviva o que está morto. E só se ressuscita o que um dia estava vivo. O mundo está morto, em trevas, condenado. Mas a igreja que um dia estava viva e está adormecida, esta que vai ser avivada para ser resposta. Então nós temos gerado um clamor, sabe? Nós temos nos unido a um clamor. As madrugadas Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua igreja, Senhor. Desperta a noiva, Senhor, porque aquele que há de vir virá. E ele não vai vir encontrar uma noiva, irmãos, em farrapos. Ele não vai vir encontrar uma noiva, irmãos, que está com a sua maquiagem borrada, não. Ele vai vir encontrar uma noiva adornada, de vestes brancas, com o véu da santidade colocado no seu devido lugar. Uma igreja, uma noiva que está com expectativa. Aleluia. Não a que está dormindo, não a que está despretensiosa. Então eu não posso, irmãos, caminhar querendo a presença do jeito que eu acho que tem que ser. Eu preciso entender, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu te entregue? O que é que o Senhor quer de mim? Senhor, sonda. Né? Jesus era um cara que...
Não, Davi era um cara quebrantado, falho, como eu e você somos, mas quebrantado. Um homem que diz: Senhor, sonda se vê se há em mim algum caminho mau. A primeira dor do coração de Davi depois do pecado foi: Senhor, não retires o teu espírito de mim, Senhor. Não retires o teu espírito, porque eu posso viver sem um filho, mas não posso viver sem a tua presença. Eu posso viver sem um herdeiro, mas eu não posso viver sem o Senhor. E será que nós estamos dispostos a abrir mão de promessas pela presença? Será que nós somos essa igreja, irmãos? Nós precisamos fazer essa análise para que haja correção, para que então o Senhor ouça. Porque ainda que Ele cerre os céus, que Ele envie a praga, ainda, irmãos, que toda sorte de caos possa acontecer em nossos dias, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, me buscar, eu ouvirei. Então o caminho, a equação do avivamento é essa, 2 Crônicas 7,14. Quebrantamento, humilhação, oração. E então ele vai ouvir. Então ele vai ouvir, como ele disse a Salomão: eu vou ouvir a toda oração feita neste lugar. Não é mais o lugar físico. E que lugar é esse? Eu vi aí um time do nós, né? Nós precisamos ser esse lugar. Nós precisamos preparar este lugar. E esse lugar não é físico. Não. Esse lugar não é uma estrutura de alvenaria, madeira, prata ou pedras preciosas. Preparar um lugar revela o desejo de domiciliar a presença, ou seja, de não abrir mão dela. É uma resposta por parte daqueles que experimentaram da presença e não querem deixar ela partir. Sabe quando Deus fala com a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse? Fala de uma igreja que um dia foi avivada. De uma igreja que está enterrada no serviço. De uma igreja até ativa ministerialmente. Até zelosa. Até cheia de boas intenções. Porém, Deus fala: eu tenho porém contra ti uma única coisa. Que abandonaste o primeiro amor. Que você deixou o que era mais importante. Como o Senhor falou pela boca do profeta: o meu povo cometeu 2 males. O primeiro, abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Deus, irmãos, está dizendo o seguinte: olha, aquilo de mais importante que nós precisamos prezar é pela presença. E para que ela permaneça, o lugar precisa estar pronto. Você já foi convidado para algum lugar? Tipo assim, convidaram você para ir num lugar, chegaram lá, você chegou, daí a pessoa botou aquela pressão: vai lá, tal, não sei o que, e você chega no lugar, a pessoa nem te dá atenção. Você já foi num lugar assim que você, sabe, não queria ir, mas a pessoa ficou, insistiu, aí você foi. Chega lá, a pessoa está lá, atarefada, sabe, você está deslocado no ambiente. Qual é a vontade que dá? Será que Jesus quer ficar ou quer ir embora do ambiente que você o convidou? Será que ele está com vontade de continuar ali, de estabelecer morada ali, ou ele está doido para ir embora? Por quê? Me convidou, nem sequer você me deu água para lavar os pés. Você me chamou, mas nem sequer você me recepcionou com honra, com um abraço, com um beijo santo. Você me chamou, mas nem sequer óleo você me deu para ungir a minha cabeça. Será que Jesus, irmãos, tem desejo de continuar nesse ambiente, aonde ele foi até convidado para estar, mas não revela nenhuma intenção de que ele permaneça? Que lugar nós estamos construindo para ele? E esse lugar somos nós. Será que ele se agrada de domiciliar em nós, diante dos nossos temperamentos explosivos, das nossas linguagens que não condizem com os filhos de Deus, com um testemunho que diverge da santidade dele em nós? Será que ele deseja permanecer em ambientes aonde ele não recebe a honra, aonde o trono está dado a outras coisas e não a ele, aonde nossas emoções são nossos ídolos, aonde nossas intenções são nossos ídolos? Será que este lugar é um lugar onde Deus deseja permanecer? Será que esse é um ambiente aonde ele vai ouvir o clamor do seu povo? Não, o ambiente, assim como na velha aliança, ele tinha que obedecer um parâmetro. Na nova aliança, esse ambiente precisa obedecer um parâmetro. E não do que a gente quer fazer, é do como ele quer. Então, aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. Deus, nós precisamos oferecer o ambiente, irmãos.
Diz assim: vem morar em mim, Senhor. Vem morar em mim. E todo dia nos negando nós mesmos, vencendo, sabe, as barreiras que concorrem, as situações que concorrem com Jesus. Esses dias, Deus tem tratado comigo de uma forma bem taxativa, bem dura, e isso para transmitir uma mensagem que às vezes não é muito agradável aos ouvidos, mas é necessária ao Espírito, porque o que o Senhor quer fazer, Ele tem pressa para fazer. E eu estava aqui uma noite dessas ministrando a juventude, e às vezes a gente entra em algumas situações onde algumas coisas interferem na forma de nós cultuarmos a Deus. Às vezes um dia estressante, às vezes um problema, e várias coisas às vezes concorrem. E preste atenção nisso. Tudo que ocupa o lugar que deveria ser do Senhor na nossa vida é um ídolo. Às vezes, irmãos, a preocupação é um ídolo, porque você dá mais atenção àquilo do que à presença de Deus. Eu não tenho que estar bem para adorar. Eu preciso adorar para estar bem. Amém? Eu não preciso, irmãos, estar bem resolvido no mundo para dar o meu melhor a Deus num culto, no momento de oração. Eu preciso estar bem resolvido é com Ele. É com Ele. Porque em tudo somos perseguidos, mas não abatidos. Perplexos, mas não desanimados. Paulo fala ainda que meu homem exterior se corrompa. Meu homem interior se renova. Aonde? Nele. Porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Ele é a resposta da sua fragilidade, ele é a resposta da sua inconstância, ele é a resposta das suas emoções abatidas, ele é a resposta, irmãos. Então, se está difícil, busca o Senhor, ele vai dizer para você: ei, meu filho, a minha graça te basta. Então, em vez de ficar remoendo ferida, lambendo ferida, vira a chave e diga como Paulo: Senhor, então, a partir de hoje, eu me alegrarei nas minhas tribulações, eu exultarei no Senhor, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Entenda, os percalços, eles são, irmãos, a matéria-prima de Deus de te aperfeiçoar. Porque eu digo, quando eu não posso, o Senhor pode todas as coisas o Senhor pode todas as coisas na minha vida, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando há uma ausência, Ele é, irmãos, a resposta. Então, quando a alma tentar dizer para você: olha, não adora não, porque está mal, em frangalhos, aí que você vai dizer para ela: quieta minha alma, porque eu esperarei no meu Senhor. É aí que eu vou adorar mais. É aí que eu vou buscar. É aí, irmão, que eu vou chorar. Eu estou aqui, irmão, destruído, estou cansado, estou, sabe, desanimado, frustrado. Mas ao Senhor o meu melhor. E aí você vai ver o milagre da transformação. Você vai ver o milagre, irmãos, sabe, Deus fazendo dentro de você. Porque não é do lado de fora que a gente tem que provar nada para ninguém. Amém? É do lado de dentro que os céus precisam olhar e dizer assim: este é meu servo bom e fiel. Você acha que Paulo, Pedro, Tiago, João tinham algo a oferecer do lado de fora? Eles seriam tidos hoje, irmãos, como os fracassados. Se Paulo andasse nos nossos dias hoje, por exemplo, a gente ia dizer que ele é endemoniado. Porque não tem carro do ano, não tem casa próspera, nem trabalho fixo. Ele fazia tenda e vivia disso. A gente ia dizer que ele estava em pecado porque era preso, era açoitado. Irmão, o nosso conceito de hoje nos remove da originalidade do que Deus espera de nós. Por isso, nós precisamos restaurar o tabernáculo caído de Davi. Por isso precisamos nos propor: Senhor Deus, torna-me esse tabernáculo. Porque nos dias de hoje o molde, irmãos, continua sendo o mesmo que Ele espera. Não o que a igreja do século XXI quer oferecer. Não são cadeiras acolchoadas, irmãos, que atraem a Deus. Não são homens de ternos, irmãos, são homens de corações quebrantados. Porque aos soberbos Ele resiste, mas aos humildes o Senhor se entrega, Ele se apresenta. É esta igreja, irmãos, que será esse ambiente, o ambiente do avivamento. É esta igreja, irmãos, que vai recebê-lo, e não só recebê-lo, vai tornar um ambiente onde ele vai dizer: eu vou morar aí, eu vou me manifestar através desse lugar, eu vou fluir através dessas vidas, que são o tabernáculo vivo deste tempo. E então o mundo verá a glória de Deus nessa geração. Estão aí ridicularizando o nosso Cristo? Estão aí expondo Ele à vergonha?
Mas ele vai vir como justo juiz com a sua igreja. E aqueles que estão, irmãos, aí, irmãos, profanando o sangue da nova aliança, eles vão dizer: ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Porque quando Jesus foi crucificado, os soldados que o prenderam lá disseram: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Então não tente defender Deus. Deus não precisa de defensores, Deus precisa de habitação. Deus não precisa de defensores, Deus precisa de um lugar. E onde está o lugar? Aonde está o lugar? Você é o lugar, amém? Nós somos esse lugar. E eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Este é o modelo de lugar que o Senhor tem saudades, querido. Esse é o modelo do ambiente em que o Senhor tem saudade. Amém, irmão? A noiva precisa, irmão, voltar a ser esse lugar onde o noivo tem um olhar, sabe? Uma expectativa. Então o Senhor, Ele começou a restaurar esse lugar. E em cada geração Ele encontrou corações, irmãos. Ele encontrou homens. Homens que não estavam diante dos refletores do mundo, mas estavam no secreto, cuidando do tabernáculo, orando, adorando ao Senhor. O avivamento não vai começar, irmãos, com belas apresentações. Ela vai começar com gemidos. Ele vai começar, irmãos, com joelhos dobrados. O perfil da geração do avivamento é a geração de olhos molhados, corações quebrantados e joelhos dobrados. Eu disse para o Senhor, esse ano 2023, 3 coisas eu vou me concentrar em fazer: orar, buscar a palavra e cuidar daqueles que o Senhor tem confiado. Não quero, irmãos, me distrair com muita tarefa, com muito trabalho, com muita programação, porque só de uma coisa precisamos. Só uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei: que eu possa habitar nos seus átrios. Só uma coisa nós precisamos, querido. Então, nessa manhã eu quero te encorajar, eu quero te... o Espírito Santo quer nos encorajar, nos despertar a desenvolvermos esse anseio, esta fome, este anseio pelo Senhor. Sabe, queridos, nós não temos todo o tempo que achamos que temos. Nós não temos todos os anos aí pela frente que nós achamos que temos. Nós temos o agora, isso nós temos. O amanhã não existe. É soberba humana, é pretensão, é desvio humano achar que temos o amanhã. Amanhã não existe, meu irmão. Amanhã é algo abstrato, algo que não existe. Temos o agora. Temos o hoje, temos este momento aqui. E o que estamos fazendo com isso? Como tem sido nossa vida, esse ambiente? O Senhor tem se agradado dessa casa? Deus tem se agradado desse ambiente? Eu estou falando isso para mim também. Porque quando, irmãos, eu encontro em mim algo que pode ser algo entre mim e o Senhor, eu vou para os pés do Senhor e falo: Senhor, me perdoa, me ajuda. Me ajuda. Senhor, me ajuda. E eu vejo diante disso um amor de um pai que está chamando os seus filhos, porque Ele quer nos preservar no grande dia da tribulação. Então vamos recepcioná-lo como Ele deseja ser recepcionado. Vamos dar a Ele o ambiente que Ele quer. Não se culpe porque as coisas fora de você estão sem controle. Não tente controlar os processos. Controle a si mesmo. Controle as suas escolhas. Às vezes a gente entra em depressão porque nós não conseguimos controlar as coisas ao nosso redor. Ficamos ansiosos por conta da instabilidade das coisas ao nosso redor, não é? Mas não é sobre isso, irmãos. Nós não temos que controlar os processos. Você precisa dominar a sua vontade. Amém? E nesses últimos dias, a nossa maior guerra não vai ser contra Satanás, não. A maior guerra da igreja, irmãos, não será contra o diabo, será contra a sua própria vontade. A primeira guerra de Jesus foi contra o diabo no deserto, mas a última foi contra ele mesmo no Getsêmani. Que não seja feito a minha vontade, mas a tua. A vontade humana era: passa de mim este cálice. Mas então ele colocou a sua vontade em sujeição ao Senhor. Então nossa maior guerra nesses últimos dias não será o diabo, será a nossa vontade.
e que ela esteja submissa ao Senhor, que ela esteja sujeita ao Senhor, porque esse é o princípio da vitória, da batalha espiritual, irmãos. Não é dizer, Satanás, eu te repreendo, não começa assim. Batalha espiritual não começa dizendo, Satanás, eu te repreendo, não. Diz, Deus, eu me sujeito a ti, porque sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo não teme homens que pregam bem. O diabo não teme homens de paletó, de gravata. O diabo não teme ministérios de louvor bem, sabe, alinhados, bem afinados. Ele teme homens de oração e mulheres de oração. Um dia desse, de madrugada, o pessoal do louvor pode ir se posicionando aqui, viu? O pessoal do louvor pode já assumindo aqui só. E a Bíblia diz que o diabo veio para perturbar a vida do crente, do homem, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Aí o Senhor disse assim para mim, mas filho, a igreja veio para perturbar o Satanás. O homem de oração perturba o inferno. O homem de oração, irmãos, ele perturba as trevas. Então Satanás, ele se levantou para tentar te perturbar. Experimenta se tornar um homem de oração, mulher de oração, para você ver. Você vai perturbar o inferno, irmão. Tem gente querendo expulsar demônio em nome do Deus de Paulo. E aí o demônio fala, mas quem é tu? Nós precisamos ser conhecidos no inferno, por joelhos dobrados diante do Senhor, desfazendo as obras de Satanás, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Então fique de pé no seu lugar nessa manhã. Eu quero que nós normalmente fazemos muitos planos para o ano que vem, né? A gente termina o ano dizendo assim, ó, ano que vem eu vou fazer uma dieta, ano que vem eu vou entrar na academia, vou fazer aquele curso, ano que vem eu vou isso, aquilo outro. Mas eu quero que você coloque como primeiro ponto da sua lista. A primeira coisa que você vai escrever na sua lista para 2023 é: eu quero me tornar um homem ou uma mulher de uma única coisa, de buscar a presença do Senhor. Eu quero me tornar um homem de oração. Eu quero me tornar um homem onde a presença do Senhor não visite, mas ela habite. Eu quero andar, irmãos, e a presença do Senhor está em mim, porque o Senhor nos ungiu. Eu quero, irmãos, não viver de experiências, sabe, de um culto ou outro, de um momento ou outro. Não, eu quero andar